Eu sei, você sabe, e até as pedras aqui de Barretos sabem que a imprensa odiava o Bolsonaro e o odeia ainda. E sempre o tratou como caricatura. Nós sabemos disso. Ele sempre foi tratado como caricatura. Agora, você dizer pra mim, ó, ele não conseguiu aprovar nada, ele não consegue aprovar sozinho nada. Ele apresentou projetos que sequer seguiam na pauta porque o presidente sentava em cima do projeto. E você não acha que como presidente da República vai ser a mesma coisa? Se ele é odiado lá na Câmara Federal e no Senado, ele não vai ter os seus projetos aprovados? Tem uma pequena diferença, né? O Bolsonaro, tratado lá atrás como caricatura, e que todo mundo dentro da Câmara olhava pra ele e dizia, esse não se cria. Esse besta aí que você cria, imagina que vai ser, né? Não vai ser eleito nada, isso e aquilo. O Bolsonaro começou a crescer. Crescer, crescer, crescer e aparecer. E tem muita gente que quando vê o poder aparecendo, opa, muda de ideia na hora, menino. Muda de ideia na hora, né? Hoje o que nós temos é o Onyx Lorenzoni, que é um bom parlamentar, um dos poucos bons lá na Câmara dos Deputados, fazendo uma peneirada e já conversando de forma republicana para saber quais são aqueles, temos 150 mais ou menos jornalistas, que podem nos apoiar, independente de ter divergência, tá? Porque a nossa pauta é muito firme. Tem gente que tem muita divergência em relação à redução da maioridade penal, armamento, que eu sou a favor da liberação de arma para o cidadão de bem, para ter em casa. Não é para portar para cima e para baixo, não, para ter em casa. Né? Entrou bandido, passa fogo. Invadiu propriedade, passa fogo. Joyce, né? Olha, é que senão fica só uma retórica, um discurso, mas deixa eu. Meu nome é Monteiro Neto. Tudo bem, Monteiro? Tudo bem, prazer. Prazer é meu. Um dos diretores da Rede Vida. Você já participou aqui da nossa organização como comentarista da Jovem Pan durante um período, né? Mas, Joyce, deixa eu te falar um negócio. A linha de raciocínio que você está travando, ela me faz levar uma linha clara. Você disse agora há pouco que o Jair não é uma pessoa bem vista dentro do Congresso. Você disse, não foi? Não era. Não, então, espera um pouquinho. Você aí tá falando eu falei aqui, do poder. só um minutinho, Joyce. Porque você disse isso, agora por conveniência você que disse. Mas tem uma coisa, então quer dizer que a declaração do Mourão ontem, falando que deve ter uma nova Constituição feita por notáveis e não pelo Congresso da qual você quer participar, significa dizer que o Bolsonaro já admite, vocês já admitem, que o Bolsonaro não tem credibilidade dentro da Câmara ou não respeita esse poder a ponto de fazer com que o nosso voto é que mude qualquer coisa da Constituição. Ou seja, o que o Mourão está falando de fazer uma Constituição fora da legislação brasileira já é esta linha de raciocínio que você está falando da dificuldade dele no Congresso Nacional? Bom, vamos lá colocar, é uma exceção? Vamos lá colocar os pingos nos is, como era o programa que eu participava. Vamos colocar cada macaco no seu galho aí. Lembrando que o Mourão é o candidato a vice, né, Neto? Não, o Mourão é o candidato a vice que fez uma declaração absurda contra a Constituição brasileira e contra o poder que a Joyce quer participar. Vamos lá, botar cada macaco no seu galho. Agora que eu quero ver. A declaração não foi dada ontem, foi dada anteontem. Eu estava ao lado dele, tá? Não, eu vou explicar o que aconteceu exatamente, porque daí vocês têm que entender, porque senão a coisa não anda. Foi dada anteontem a declaração, eu estava do lado dele. Tem como entender, até porque eu sou da mesma formação que você, sou jornalista. Então eu também tenho noção de compreensão. Tá, então vamos lá, então deixa eu explicar para as pessoas poderem entender. Eu estava do lado dele, o que ele disse é que a nossa Constituição é a pior de todos os tempos e que uma Constituição pode ser feita por notáveis e submetida, eu tenho isso gravado, e submetida ao voto popular, a um referendo popular para aprovação. Deixa eu concluir, então por essa favor, é a verdade. senão as pessoas não entendem. Né? Então deixa eu concluir. Foi isso que ele disse. E aí, um dos jornalistas lá do meio, que era da RPC no Paraná, falou assim, mas isso é ditadura. Aí ele falou, não, eu estou dizendo que a gente pode, e essa é a opinião do Mourão. O Mourão falou por ele, não pelo governo, não pelo Bolsonaro. Eu estou dizendo que a gente pode construir uma Constituição com grandes juristas, pessoas notáveis e submeter isso à população, para o povo fazer a votação. Se quer, se não quer, se aprovar, se aprovar. Então para que o Congresso Nacional? Então para que o Congresso? Para que você ser eleita deputada? Se é o povo que vai escolher. Se é o povo que no referendo vai fazer. Quem fez isso, Joyce, foi o de Gaulle, na França. Na França foi feito isso. Foi feita uma Constituição logo pós-guerra, que foi referendada pelo povo. Isso aconteceu já na França. Só que dentro da cultura, dentro de todas as trajetórias que nós já tivemos no Brasil, de reforma de Constituição, de constituintes, nós estamos colocando em risco um grande patrimônio nosso.
dentro da legislação, nós podemos sim, os deputados, parlamentares que vão receber a outorga nossa agora, pelo voto, para mudar a Constituição. Agora, notáveis, quem são os notáveis? Os 11 membros do Supremo são os notáveis? Obviamente que não, né, então, gente? Quem são os... lá, né? Mas então, não, quem são os notáveis? Os notáveis no ângulo do Bolsonaro? E outra coisa... É o Bolsonaro que vai escolher os notáveis? É um poder único, executivo? Neto, o que o general Mourão disse é que existe uma possibilidade. Ele não disse que vai fazer. Nós temos duas possibilidades de fazer reforma constituinte. Não, ele está contra o poder que você quer participar, que é o poder legislativo. Não pode diminuir o poder. Ele não está contra. Perguntaram para ele, vai fechar o Congresso. Cada bobagem que perguntam. Gente, não tem nada a ver alhos com bugalhos. Existem duas formas de fazer uma nova Constituinte. A nossa Constituição é, sim, muito ruim. É uma porcaria. Ô, é uma Constituição cheia de direito para muita gente e que, na verdade, coloca dever para outras. Mas nós temos que mudar isso no voto. A Constituição, na minha opinião, não é ruim. Ela é mal cumprida. Não, ela é ruim. Ela é ruim e cheia de penduricalhos. Nossa Constituição hoje tem mais de 200 pontos. 200 penduricalhos dentro dela, que desdiz a própria Constituição, que gera um gargalo jurídico gigantesco no Brasil e que a gente não tem como dar conta, gente. Primeiro, pior do que isso é o Poder Judiciário fazer o papel do Poder Legislativo. Eu concordo 100% com você. Isso é que é ruim. O Poder Judiciário põe o Legislativo de joelhos. A nossa Constituição é uma das mais modernas do mundo. Ô, Joyce, sabe o que me perdoe, mas quando você estava falando, eu estava falando, não é possível. Será que eu estou ouvindo a mesma postura que eu vi ontem no Jornal Nacional do Haddad? Porque o Haddad ontem, olha como é que os extremos são muito parecidos. O Haddad ontem, ele ignorou a incompetência econômica do governo do PT, ele ignorou as fraudes e as corrupções e se colocou diante do povo brasileiro no Jornal Nacional como vítima. Ou seja, o PT como vítima, inverteram. Ele não assumiu em momento nenhum, que cometeram erros. Foi incapaz de ter humildade de falar, nós erramos e nós queremos corrigir os nossos erros com a experiência que nós tivemos. E agora há pouco eu ouvi de você que o Bolsonaro é vítima. Não, eu ele não é vítima falei isso. Desculpa. Não, Você deu isso a entender. Eu não falei vítima. Você deu isso a entender claramente. Desculpa, você está distorcendo a minha entendedor, minha palavra basta, Não, você está distorcendo a minha informação e... Joyce, você falou que ele é vítima dentro do Congresso Nacional. Não, eu não falei que ele é vítima do Congresso. Falei que tem um trâmite dentro do Congresso. O trâmite funciona assim. Para mudar o trâmite tem que mudar o regimento ou mudar as pessoas que estão lá dentro. E isso é fato. Não é só o Bolsonaro que não conseguiu aprovar grandes projetos. Tem um monte de outros deputados que não conseguiram. Porque tem muitos projetos que são ridículos. Pois é, agora, não digo do Bolsonaro especificamente, mas o que tem de projeto lá dentro ridículo. A gente está falando de tramitação de processo. É disso que nós estamos falando. Se é ridículo, se não é ridículo, quem tem que definir é o parlamentar que vota. O presidente da Câmara dos Deputados tem por obrigação colocar o projeto, se passar pelas comissões e passar pela CCJ para votar. Para o representante do povo dizer se vale ou não vale. Então não cabe aqui a gente dizer, é ridículo ou não é ridículo. Cabe na hora do voto. O que acontece é que os projetos que foram apresentados pelo Bolsonaro e por outros tantos parlamentares do baixíssimo clero, que ele era do baixíssimo clero, não têm força para subir. Porque aqueles presidentes da Câmara dos Deputados são todos comprometidos com os partidões e quem faz o jogo são os partidões. É por isso que eu tenho dito que se eu realmente chegar com força lá, eu vou brigar sim pela presidência da Câmara. Posso perder, não tem problema, mas boa de briga eu sou. Vou brigar pela presidência da Câmara, porque a gente tem que fazer a pauta. Porque aquilo lá virou um circo. O Congresso Nacional virou um circo. Não falei que o Bolsonaro é vítima. Tenho dito pra cima e pra baixo. Ele fala demais? Fala pelos cotovelos? Fala. De vez em quando vai se equivocando mesmo. E a gente tá ajustando. A gente tá trocando a roda com o carro andando. Agora, colocar na minha boca vitimismo, pera lá. Em relação ao Mourão, eu já falei isso. Ele foi questionado e deu duas versões. Que podemos fazer uma nova Constituição dentro do Congresso. Você concorda com isso? Concordo. Você concorda? Concordo. Você concorda que pode ser feita uma Constituição de notáveis, com referendo? Não. Eu acho que nós temos duas possibilidades e vai depender do desenho do nosso Congresso. E eu acho que é o povo que tem que decidir, ou através dos seus representantes, ou através, sim, de um referendo. A população vai decidir. Você acha que nós deveríamos fazer um referendo se o Lula deve ser solto ou não? Podemos. Vai perder.
Pode fazer. Você acha que deve fazer um referendo? Eu acho que a lei tem que ser cumprida, Monteiro Neto. Eu a também lei acho. tem que ser cumprida. Mas tem Nós coisas temos que um você... homem... A Constituição diz o que é referendo. Onde que tem que haver referendo? Onde é que tem que haver uma mudança constitucional? Fazer Quer dizer, uma você aceita Constituição. que seja feita uma nova Constituição por referendo É que popular? você está fazendo uma jogada de palavras que confunde as pessoas. Eu? Vamos lá. Você está fazendo uma jogada de palavras que confunde as Sabe o pessoas. que é? Que você encontrou uma Nós pessoa temos inteligente duas possibilidades e que sabe aqui. falar em rádio como você. Nós temos duas possibilidades aqui. Fazer uma Constituição e submeter ela ao povo não é ilegal. Como fazer um referendo para soltar um bandido condenado em segunda instância. São coisas totalmente diferentes. Você não pode comparar banana com macaco. Você compara banana com banana. A legislação brasileira permite que o presidente da República dê como é que chama? No final do ano, como é que é? Um indulto. É verdade? Você concorda? Não. Então tá bom. Claro que não. Não concordo. O indulto já está sendo costurado pelas mãos do Lewandowski. Se qualquer outro que não o Bolsonaro for o presidente da República, isso pode acontecer. Eu não vou dizer que vai, porque daí seria achismo. Mas há sim uma costura para isso. O indulto não é só para o presidente, que para mim, ou para qualquer outra pessoa que o presidente dê, que para mim é um escárnio. É para qualquer pessoa. Eu sou absolutamente dura no cumprimento da lei. E um dos meus projetos, Monteiro Neto, só para a gente finalizar esse assunto, é transformar a corrupção em crime hediondo. Para mim não tem essa conversa. Julgamento, não sei em quantas instâncias. Roubou o povo, neguinho. Você vai pra cadeia e não tem nada de pagar fiança, e não tem nada. Não existe isso. É um absurdo que a gente está vendo. Ontem tentaram fazer um julgamento por e-mail eletrônico do Lula. Né? É o 18º julgamento que fazem, minha gente, de um caso que já está julgado, condenado, o homem já está preso, passou pelo povo do TRF4. Peraí. Ô, Joyce, tem que mudar, Monteiro. Tem que mudar esse STF. Mudar as regras de escolha dos ministros. O camarada não pode entrar lá com 35 anos, sendo um nécio, um semi-analfabeto, pelo menos funcional, e ficar até os 75, rasgando a Constituição na nossa cara, que eu questiono a Constituição sim, mas eu não desobedeço. Essa Constituição, enquanto for ela, tem que ser respeitada. E eu jamais admitiria o desrespeito à Constituição.